Olá, bem-vindos novamente ao Papo de Feras e este é o quadro A Contadora Responde. A pergunta deste vídeo é sobre o valor do imóvel que deve ser informado na declaração anual do imposto de renda da pessoa física. A pergunta do seguidor foi a seguinte: o valor do imóvel quitado sempre será o mesmo valor a ser preenchido na declaração? Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre declaração anual do imposto de renda da pessoa física, valor a ser informado de custo de aquisição do imóvel, comissão, corretagem, ITBI e registro. E vamos falar sobre as situações em que esse valor de aquisição do imóvel pode ser atualizado. Então, fica até o final que esse papo é para você. Afinal de contas, o valor do imóvel quitado sempre será o mesmo valor a ser preenchido na declaração? E a resposta é depende. Sim, depende de alguns fatos que a gente vai analisar agora. Primeiramente, vamos entender o que pode compor o valor desse bem que irá ser informado na declaração anual do imposto de renda da pessoa física, lá na ficha de bens e direitos do ano em que esse imóvel for adquirido por essa pessoa, uma vez que é recorrente as pessoas terem dúvidas quanto a que valor deverá ser utilizado e quais são os gastos que pode se incluir nesse custo de aquisição para compor ali o valor que vai ser preenchido no campo situação. Depois a gente vai entender em que ocasião esse valor inicial do imóvel informado lá no ano da compra vai poder sofrer uma alteração, porque sim, esse valor ele vai poder ser alterado na declaração desde que se encaixe na situação que eu vou explicar. Então, vamos usar um exemplo prático com números para a gente entender melhor este cenário. Vamos supor que lá no ano de 2020 você tenha adquirido um imóvel e esse imóvel foi comprado por R$ 95 mil. Mas a gente precisa considerar que esse é o valor acordado entre comprador e vendedor. É preciso considerar também outros custos que podem estar envolvidos nessa negociação. Então, se você gastou R$ 95 mil na aquisição desse imóvel em 2022, vamos supor que você tenha pago R$ 1.000 de comissão ou corretagem para um amigo seu que indicou o imóvel do jeito que você queria. Vamos supor que você pagou mais R$ 1.900 de imposto, o imposto chamado ITBI, que é o imposto municipal que incide sobre transferência de bens imóveis, que é o caso da situação onde há uma compra e venda e o bem será transferido de vendedor para comprador. Vamos supor que você gastou mais R$ 2.100 lá no cartório para ter o registro da matrícula desse imóvel regularmente transferido para o seu nome, tudo certinho. Então, ao total, você teve um custo, um gasto ali de R$ 100 mil nessa aquisição. E é exatamente esse valor que você vai informar na sua declaração anual do imposto de renda na hora de realizar os lançamentos lá na ficha de bens e direitos referente aos bens que você possui no ano de 2020. São esses R$ 100 mil que você vai informar como sendo chamado custo de aquisição desse imóvel. E é também esse valor que você vai utilizar para fazer os cálculos do ganho de capital em um futuro cenário em que você pense em vender esse bem. Bom, esclarecido então qual é o valor que pode ser utilizado como custo de aquisição na declaração anual, agora a gente precisa esclarecer a pergunta-chave, que é em que cenário esse custo de aquisição do imóvel pode ser atualizado na declaração. Como regra geral, o valor do custo inicialmente pago por um imóvel, junto com as despesas e tributo que incide ali na aquisição, é o valor que deve ser mantido na declaração anual do imposto de renda. E atenção aqui, o valor de mercado, que é o valor atualizado, ele não pode ser informado, tem que ser o custo inicialmente pago. Caso contrário, teria que haver ali o pagamento do chamado imposto sobre essa diferença entre a compra e o valor de mercado. Essa diferença, que é chamada de ganho, é o ganho de capital. E a justificativa aqui sobre o porquê não pode ser utilizado o valor de mercado para informar o valor desse bem lá na declaração é muito simples.
porque no caso de uma venda desse imóvel pode haver a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. E se você simplesmente informar o valor de mercado desse bem, esse valor vai estar muito próximo do valor real da venda, concorda comigo? Logo, o ganho de capital pode nem existir e sem ganho não há imposto. Por isso que a legislação diz que o imóvel sempre deve ser mantido na declaração pelo valor do custo de aquisição, para que em uma situação de venda, o valor da venda vai ter que ser confrontado com esse custo da compra, esse custo de aquisição que está declarado na declaração anual. E sobre esse valor do ganho incidirá o imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas existe uma situação em que o valor do imóvel na declaração anual pode ser atualizado de forma totalmente legal, que é o caso da inclusão de benfeitorias realizadas nesse imóvel. Benfeitorias são ampliações, reformas que, se comprovadas documentalmente, podem ser somadas ao custo de aquisição do imóvel e aí sim incluídas de forma legal no valor do imóvel na declaração anual do imposto de renda. Então, vamos para um segundo exemplo. Vamos supor que o imóvel comprado lá no ano de 2020 era uma casa pequena e no ano de 2022 esse imóvel recebeu uma super reforma. Foram investidos ali um total de R$125 mil em materiais de construção para essa reforma e foram gastos mais R$100 mil de mão de obra, incluindo ali serviços de engenheiro, arquiteto e construtores. E no final de 2022 a obra foi finalizada. Pois bem, a declaração anual do imposto de renda lá do ano de 2020 terá informação na ficha de bens e direitos do imóvel com o valor de custo de aquisição de R$100 mil. E esse valor vai ser mantido na declaração do ano de 2021. Já no ano de 2022, o custo de aquisição desse imóvel passou de R$100 mil para R$325 mil, pois foram incluídas as benfeitorias e essa informação sobre o valor das benfeitorias realizadas no bem, você vai detalhar lá na descrição do bem, onde você vai contar uma historinha ali resumida sobre o que aconteceu nesse imóvel nesses anos, justificando o aumento dele de R$100 mil para R$325 mil. Você pode dizer ali no texto da descrição que esse imóvel foi adquirido no ano de 2020 de fulano de tal, com o número de CPF ou CNPJ tal. Você vai precisar preencher ali alguns outros campos com informações desse imóvel, como a área construída, o endereço e número de matrícula se estiver regularmente registrado em cartório, onde que você vai justificar que o valor desse imóvel aumentou de um ano para o outro devido a benfeitorias que foram realizadas e que no ano de 2022 houve ali essa ampliação desse imóvel. E pronto, são essas informações que você vai preencher na ficha de bens e direitos. Agora, uma outra informação importante. Da mesma forma que quando esse imóvel foi adquirido por você lá em 2020 e você regularizou ali esse imóvel lá no cartório, passando ele para o seu nome na escritura, caso você realize reformas que mudem a estrutura desse imóvel, é necessário que aquele documento inicial de escritura do imóvel seja atualizado também, para que passe a constar ali nele as mudanças que foram realizadas no imóvel. E, por isso, depois de finalizada ali essa obra, é preciso realizar a averbação dessas alterações realizadas no imóvel, para que conste na escritura as informações atualizadas desse imóvel. Bom, espero que tenha contribuído para responder a pergunta sobre em que situação esse imóvel vai poder ser atualizado na declaração anual do imposto de renda. E caso você tenha outras dúvidas relacionadas ao imposto de renda, o mundo empresarial e o mundo dos investimentos, nos acompanhe no Instagram, @papodeférias. Toda semana tem uma caixinha de perguntas por lá, onde a gente busca identificar quais são as principais dúvidas dos seguidores para trazer as respostas para vocês. E se esse vídeo foi útil para você, contribui dando um joinha aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal também, porque assim você recebe um alerta sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, esse papo é para você.